Um ícone da resistência negra no Brasil. É assim que Teresa de Benguela é lembrada até hoje. Uma mulher que mostrou a sua importância, mostrou a sua força em todos os espaços. Isso numa época em que o Brasil não passava de uma colônia e atendia aos interesses da coroa portuguesa. Nesta segunda-feira, dia 25 de julho, nós celebramos o Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha. Mulheres que lutam todos os dias por respeito, reconhecimento, igualdade. Mas por que é preciso ter um dia para lembrar e falar delas? É para responder essa pergunta que eu recebo aqui no estúdio a apresentadora do programa Nosso Mundo e a idealizadora desse quadro, desse projeto CNN no plural, Letícia Vidica. Para a gente entender, a gente celebra já o Dia da Mulher. Sim. Por que é importante especificar o Dia da Mulher Negra? Primeiro, boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui nesse espaço com tanto carinho que eu tenho, né? É importante a gente falar do Dia da Mulher Negra porque a gente ressalta, Márcio, as lutas e as conquistas dessas mulheres ao longo do tempo. Surgiu lá atrás, na década de 70, com o movimento das mulheres negras e muito mais reforçado por feministas negras como Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, que levaram para a academia e para a política uma coisa que era, a gente precisava ter um corte de raça e gênero. Porque as mulheres negras, eu costumo dizer uma coisa, as mulheres têm lutas iguais em alguns pontos, mas em outros, uma mulher branca de uma mulher negra se distancia, se separa, né? Então é importante, por isso que é importante ter essa data para a gente marcar. E queria só voltar aqui um pouquinho, achei muito maravilhoso a gente ter aqui Teresa de Benguela, que para quem não sabe, foi uma líder quilombola, que liderou o quilombo de Quariterê, que é onde hoje é o estado do Mato Grosso, e ajudou muitos indígenas e africanos, negros, enfim, na resistência à escravidão. Então hoje é o Dia Nacional dela, junto com o Dia da Mulher Negra. Para corroborar, ou seja, para confirmar essa grande diferença entre mulheres brancas e mulheres negras, a Letícia trouxe uma série de dados aqui, né? Sim, tem uns dados aqui que eu queria mostrar no telão, até vim aqui mostrar para vocês. Por que a gente fala, né? Infelizmente, as mulheres negras ainda lideram o topo do feminicídio. 66% das mulheres assassinadas no Brasil eram negras em 2019, isso é dado do Atlas da Violência. Falando de lares, mais da metade dos lares são chefiados por mulheres negras e muitas dessas mulheres lideram esses lares sozinhas. Então a gente já fala de uma outra questão que é a solidão da mulher negra, também que é uma outra pauta muito levantada pelo movimento. Voltando aqui a falar de assassinatos e feminicídios, se eu for comparar uma mulher negra com uma mulher branca, a chance dela ser morta é 1,7 vezes maior do que uma mulher branca. E aí quando a gente vem para o mercado de trabalho, que eu acho esse dado aqui interessante de falar, as mulheres negras recebem 57% menos do que os homens brancos e 42% menos do que as mulheres brancas. Então, se a gente for olhar numa escala, né, Márcio, vai descendo para a fila. E tem um dado que não está aqui, mas que é bom a gente celebrar as vitórias também, né? Claro. Que é o número de mulheres negras nas universidades públicas. A gente já representa 25% dessas universitárias, né? Então, isso também é um reflexo de política de cotas, perdão. Então, é um dado que eu queria reforçar, que não está aqui, mas que é bem importante. Você fez uma entrevista que destaca bastante a luta, mas também as vitórias que as mulheres negras vêm tendo. Conta pra gente isso. Sim, hoje mais cedo eu conversei com a Carla Cotirene, que é pesquisadora em estudos feministas pela Universidade Federal da Bahia, e ela chamou a atenção sobre o que é ser mulher negra no Brasil hoje. Ela explica um pouco muito bem desses dois sentimentos e sobre esse assunto. Vamos dar uma olhadinha. Ser mulher negra no Brasil é ser atravessada o tempo todo pelo racismo, pelo machismo, pelas condições precárias de trabalho, mas é ao mesmo tempo ser a pessoa que consegue organizar o enfrentamento ao racismo, ao machismo e às condições de trabalho precárias, porque é a nossa identidade que tem a melhor resposta para dar essas estruturas que são heranças coloniais. Nada melhor do que a própria mulher, né, que está atravessada, né, pela identidade de raça, gênero e classe, né, para dar essas respostas que o país precisa em termos de seguridade social, em termos de igualdade de gênero, em termos de superação do racismo institucionalizado. O dia é de luta, de busca por reconhecimento, mas também é preciso lembrar que já temos alguns avanços. Poderíamos estar mais longe?
Sem dúvida nenhuma, mas a nossa repórter Carla Chaves vai mostrar para a gente ao vivo como estamos mudando essa realidade, especificamente no mercado de trabalho. O que dizem as mulheres negras que chegam a um ponto de sucesso, de vitória? Carla, quais são as dificuldades? Boa noite, amiga. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, com certeza, passos importantes já foram dados, mas claro, ainda há muito o que se conquistar, né? Um levantamento feito recentemente pela 99 Job entrevistou 116 mulheres negras líderes para saber como elas se sentem nesta posição e que tipo de desafio elas enfrentam. Olha que interessante, mais de 60% delas são super qualificadas, ou seja, tem pós, tem doutorado, tem MBA e mesmo com toda esta qualificação, mais de 70% delas diz que só consegue ser ouvida ou ter uma opinião levada em consideração quando elas agem com mais firmeza, bem diferente do que elas costumam ver quando são líderes homens falando. Um outro ponto interessante é que 58% delas dizem ser a única liderança negra no emprego onde elas trabalham. Então, claro, é preciso criar mais oportunidades para que as mulheres negras não só ocupem espaços importantes, como também de liderança, né, neste mercado. Márcio. Muito obrigado, Carla Chaves, que falou com a gente ao vivo de São Paulo. Como a Carla disse, essas mulheres são inspiração, sem dúvida nenhuma. Mas não precisa ser tão difícil, não precisaria ser tão difícil assim. Não precisaria, mas infelizmente ainda é. Mas a gente tem que celebrar os pequenos passos, né? A gente já vê mulheres negras em espaços de poder, ainda pouco, às vezes isoladas, como ela disse na pesquisa, né, Márcio? Às vezes somos a única liderança, mas já é um começo de uma caminhada que a gente tem que trilhar muito. E uma caminhada, inclusive, trilhada por mulheres ao longo disso. Olha esse painel maravilhoso. Se a gente fala de inspiração, né, Letícia? Sim, aqui a gente tem as principais feministas negras do movimento. A gente tem a Sueli Carneiro, que quem praticamente iniciou o movimento negro no Brasil. Angela Davis, americana, nossa querida Djamila Ribeiro, Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo. Aqui está a vanguarda, o presente e o futuro do movimento feminista negro. E como é que a gente encerra essa edição? Que frase você destacaria para a gente celebrar essa data, mas marcar principalmente o que todos nós ganharíamos se houvesse mais justiça nesse país? Queria citar uma frase de cada uma delas, porque vale pesquisar, mas eu vou fechar com Angela Davis, que diz o seguinte: quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Acho que esse é o pensamento do dia, né? Gente, como isso é importante e como é importante ter a Letícia aqui com a gente tem o CNN no plural uma vez por semana apenas, mas se a gente pudesse, a gente abriria mais espaço para a gente brigar junto e ganhar junto com essa justiça, com essa igualdade. Obrigado. Juntos somos mais fortes, sempre.